Ora vamos nós, mais uma vez, muito bom dia, ora muito boa tarde, ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Há um monte de canais aqui no YouTube relacionados com Jesus e existe sempre uma espécie de exaltação de Jesus, sendo que a lição está associada ao livro da Bíblia, no seu esplendor, nunca é referenciado em todas estas conversas que vários canais amantes de Jesus poderiam falar, mas não falam. E por isso este vídeo vai se chamar A Maior Lição da Bíblia, que é exatamente a lição que os amantes, digamos assim, de Jesus deveriam entender e perceber para serem capazes de detectar, portanto, situações semelhantes de quem poderá ser outro exemplo, só mais um exemplo, dos vários milhares de exemplos que já existiram desde Cristo até então, de outros Cristos, isto é, de pessoas que anunciaram uma qualquer verdade, que é verdade para si na sua singularidade, e todos os outros a negaram, e por isso o crucificaram. Pronto. É que, à parte todo o romantismo que está associado portanto, ao Cristo, em que ele vai ao céu e torna-se algo mais além de um homem, esse é o lado romântico. O lado que, pronto, até o Shiva também era um homem, que entretanto tornou-se uma imagem assim esquisita, em prol dessa elevação, desse romantismo, que qualquer grupo, seja religioso ou não, é capaz de produzir. Mas o que está em causa no hinduísmo não é a crucificação de alguém que se pronunciou pela verdade. Pelo contrário, aquilo tem mais a ver com uma questão de justiça e de bom senso até. É o guerreiro que vem defender os interesses de fundo da população, nada mais. Não é mais do que isso. Ele não é crucificado, não é morto, não existe um romantismo associado à sua morte. Mas pronto, é preciso entender esta questão, que já disse aí em algum vídeo, que é o Cristo foi crucificado. Essa é a lição, é a primeira lição. Porquê é que é crucificado? Porque o resto que o envolve não tem a mesma opinião que ele. Ou pelo menos a maioria que o envolve não tinha essa opinião. Não é? E, portanto, consideram que aquela opinião era ofensiva e, portanto, houve uma necessidade de castigá-lo, isto é, crucificá-lo. Tal como muitos outros milhares, naquele tempo, tinham como resultado, tal como agora, atualmente, até dentro de grupos religiosos, amantes de Cristo, têm como reação a qualquer um que negue Cristo, por exemplo. E a questão toda é a lição. A lição é perceberem esse mecanismo que existe entre os grupos, que normalmente são os grupos dominantes, que querem, que violentam o próximo, sentem necessidade de violentar o próximo, castigá-lo, matá-lo, seja lá o que for, pelo facto de ter negado aquilo que eles acreditam. Tanto faz se é Cristo, se é Deus, se é o Shiva, se é o planeta ser retangular ou quadrado. Pronto. Tanto faz o conteúdo. A lição está lá. A lição teve que usar um exemplo qualquer para oferecer a lição. E é nesse momento que o mal, que é Cristo, porque em todas as sociedades do mundo, da história da humanidade, todas, até agora, o sistema dominante e judicial, aquele que representa a justiça da nossa era, é o bom. Esse é o representante do bom. O que é que vamos dizer às crianças? Vamos dizer às crianças, quando elas tiverem um problema, chamem a polícia. Pronto. Esse é o bom. Okay?
Mas quando o polícia considera que, sei lá, não se deve atravessar a rua naquele momento e há uma criança ou um homem que atravessa a rua naquele momento, essa criança ou esse homem torna-se um mau perante os olhos da justiça, perante os olhos do polícia. E, como tal, eles são multados, prendidos, crucificados, seja lá o que for. Que, pronto, a justiça, na sua plenitude histórica, não é? Seja na orgânica policial ou militar, normalmente teve essa necessidade de violentar o próximo, fazê-lo sofrer, etc. Pronto. É um comportamento que tem a ver com a educação, nada mais, mas pronto. Contudo, pronto, a lição está aí. Portanto, o bom tornou-se mau e o mau tornou-se bom. Tanto é que, gostemos ou não, ou queiramos ou não, não é? Pronto, pelo menos nesse aspecto, a religião cristã, católica e todas as outras variações da mesma coisa, vê em Cristo como alguém bom. Pronto, porreiro. Mas é porreiro também que entenda uma lição. Isto é, além desse Cristo, desse homem que alguns existiu, e que, pronto, pondo de lado a questão racial, que provavelmente existiu também na religião cristã, não é? No católica, pois Cristo, tendo em conta a origem do evento, ele não seria branco, seria moreno ou castanho, ou considerado popularmente como negro, ok? Pronto. Mas, à parte dessa questão, o que interessa é a lição, no fundo. Não interessa se ele é branco, se é negro, se é cor-de-rosa. O que interessa é a lição. E então, é fixe, não é? É fixe, é bom que, pronto, eles veem o Cristo como bom, mas é bom que eles estejam atentos a outros eventos que vão ao encontro da mesma problemática, não é? A problemática apareceu a Maria, que ia ser expulsa de casa, não tinha dinheiro para pagar. O proprietário não quis usar da sua bondade para a deixar estar, até ela conseguir pagar. Portanto, o bom, que é o proprietário, tornou-se mau, pois expulsou a Maria, que não tinha dinheiro, e que, pronto, ela não fez nada de mal, além de não poder pagar, ela tornou-se a má. Não é? Mas, ao mesmo tempo, sendo a boa, não é? Portanto, ela também se tornou boa, no sentido dos olhos dos outros. Era aquela pessoa que só queria uma casa e queria ficar lá, pronto, ter um teto qualquer. Não é? E por isso, porque ela foi expulsa de um sítio qualquer porque não tinha dinheiro, o resto da sociedade vai olhar para a Maria, em princípio, não é? Como a pessoa que foi vitimizada. E como foi vitimizada, ela é boa. É boa nesse sentido, porque o mau, que foi o proprietário, aquele que podia tomar uma decisão imperativa, não é? Não foi capaz de ser bom na situação da Maria. A Maria não deitou fogo à casa, não partiu coisas, não espancou ninguém. Ela simplesmente não pagou. Pronto. Explicando, não é? Dando-lhe razões porque é que não pagou, porque perdeu o emprego, porque sabe-se lá, porque o filho teve gastos extras e pronto, ela deu prioridade ao filho, etc. Pronto. São situações que acontecem na realidade, não só entre famílias e casas, não só entre questões puramente até mais profundas, sejam elas políticas, judiciais, militares, infantis. Entre as crianças também é muito habitual esse tipo de vitimização, isto é, o mau vitimizar o bom porque ele não fez ou não era exatamente o que ele queria que ele fosse. Entre pais e afins também é normal, não é? A criança não teve o comportamento que a mãe desejava e por isso espancou a criança, não é? Pronto. E nós temos isso como comportamento refletivo, não é? Daquilo que a Bíblia descreve vezes sem conta. Porque o que está em causa é a lição.
e não o conteúdo. Tanto faz qual é o conteúdo, mas lição. E a lição diz que há imensa gente, incluindo o exemplo lá do Deus, não é? Há imensa gente que não sabe lidar com a negação daquilo que quer. Portanto, eu quero agora, sei lá, quero ser o novo imperador mundial, não é? E seja lá quem for que diga que eu não posso ser, eu devo castigá-lo. Porque, pronto, este é o meu desejo. Se alguém nega, não é? Em princípio, isso tem que ser, no mínimo, criminal. Pois é aí sim que a própria Bíblia vê a justiça. No tempo de Jesus, o que é que a justiça fez? Foi criminal. Não é? Em prol de uma declaração qualquer que não mudou a realidade. Não é? Alguém disse que Deus era uma galinha. E alguém não soube lidar com a afirmação e sentiu necessidade de punir a pessoa. Porque disse uma coisa qualquer que não mudou nem a realidade dele, nem a realidade dos outros, nem nada. Simplesmente produziu-nos a nossa capacidade de imaginar o que é que podia ser. Via a nossa capacidade de imaginar. Portanto, pronto, como eu gosto de dizer, às vezes mais vale rir do que chorar, porque ao menos, pronto, retiramos alguma graça destas coisas que parecem que ninguém quer aprender.